Trabalho Legal está no ar e você vai ver nesta edição. O novo presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho tomou posse em Brasília. Ângelo Fabiano Farias da Costa vai ficar à frente da ANPT nos próximos 2 anos. Pesquisa aponta que 67% dos gestores e empresários do país têm resistência em contratar pessoas com deficiência. Empresas com 100 ou mais funcionários devem destinar até 5% dos postos de trabalho à cota legal. Banco é processado por atos de discriminação contra candidatos a vagas de emprego. O Ministério Público do Trabalho em Alagoas pede a condenação da empresa ao pagamento de 5 milhões de reais por danos morais coletivos. Olá! O Trabalho Legal é um programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. A ANPT tem um novo presidente. Ângelo Fabiano Farias da Costa tomou posse em solenidade na sede do MPT. Membros do Ministério Público do Trabalho estiveram presentes na solenidade de posse do novo presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, que ficará no cargo nos próximos 2 anos. Antes de tudo, um sonho, um orgulho em fazer parte já da diretoria. Eu já faço parte da diretoria da ANPT há 4 anos, fui diretor financeiro por 2 anos, vice-presidente por mais 2 anos na gestão do meu amigo Carlos Eduardo Azevedo Lima. E, antes de tudo, é um motivo de muita honra representar os membros do Ministério Público do Trabalho e um sonho desde o momento que eu ingressei no Ministério Público do Trabalho. E algo que a gente pode trabalhar fortemente, tanto pela categoria como pelos direitos sociais trabalhistas ou direitos sociais de uma forma geral. O novo presidente destacou as principais metas da gestão. Entre elas está uma atuação firme no Congresso Nacional para combater projetos de lei que ameaçam os direitos sociais dos trabalhadores. Nós temos hoje uma atuação dividida entre a atuação pelo fortalecimento institucional, que diz respeito mais de perto às prerrogativas, aos direitos, às questões de interesse mais direto do Ministério Público, como todo o Ministério Público do Trabalho, e tem também a agenda social, que é uma agenda que a gente trabalha para justamente buscar a promoção de direitos sociais e direitos humanos e evitar também o retrocesso. E cito como exemplo o PLC 30 da terceirização, que visa liberar a terceirização para todas as atividades empresariais. O PL do trabalho escravo, o 432, que está no Senado, que visa reduzir o conceito de trabalho escravo, retirando do conceito o trabalho degradante e o trabalho em jornada exaustiva. A nova diretoria da ANPT foi eleita com 501 votos. Ao todo, a eleição contou com 516 votos válidos. Entre as propostas da chapa vencedora estão também a luta por melhores condições de trabalho e a atuação política fortalecida. Para a vice-presidente da ANPT, esse biênio será de muito trabalho, mas também de muitos resultados positivos. Nós estamos aí imbuídos do espírito de luta, de verdade, de muita força, muita garra, e tenho certeza vamos nos empenhar ao máximo para exercer a missão da ANPT com o maior sucesso possível. Para o Procurador-Geral do Trabalho, acompanhar a posse do novo presidente da ANPT teve um sentimento especial. Ronaldo Fleury viu de perto a entrada e a evolução de Ângelo Fabiano no Ministério Público do Trabalho. É extremamente gratificante. A gente vê uma pessoa que eu acompanho toda a trajetória dele. É muito bom você ver as pessoas alcançarem os sonhos e vontade de trabalhar. A pessoa ter a possibilidade de colocar em prática tudo aquilo que ela sonha. Isso é extremamente positivo e que sirva de inspiração para outros colegas que também sonham em alcançar a associação, cargos administrativos, etc. Para Ronaldo Fleury, o presidente da ANPT terá muito trabalho pela frente. Com certeza ele terá muito trabalho. O momento que o país passa é um momento extremamente difícil na parte econômica. Os reflexos nas áreas sociais já se fazem presentes com a questão do desemprego. Existe uma tendência de perda de direitos trabalhistas. Então, a perspectiva é de que a nova diretoria tenha muito trabalho, muitos percalços a enfrentar. O procurador do Trabalho, Carlos Eduardo de Azevedo Lima, que deixou o cargo de presidente depois de 4 anos à frente da ANPT, agradeceu pela confiança ao longo da gestão
e garantiu que a associação estará em boas mãos nos próximos anos. É uma transição muito tranquila. O nosso presidente que toma posse hoje, o Ângelo Fabiano Faria da Costa, já tem 4 anos de serviços prestados à ANPT, foi diretor financeiro na gestão anterior e vice-presidente na atual gestão, que hoje conclui essa gestão. E tem trabalhado com muito afinco, com muita determinação na defesa das causas mais caras aos membros do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Brasileiro como um todo, e na defesa e na promoção dos direitos sociais. Então, não tenho a menor dúvida de que será uma gestão coroada de muito êxito, juntamente com a vice-presidente Ana Cláudia e todos os demais integrantes da diretoria agora empossada. E esse é o espaço para o trabalhador deixar um recado para o patrão. Veja. Queria agradecer ao meu chefe por ele ser uma pessoa muito compreensiva e sempre estar disposto a ajudar todos lá onde eu trabalho. Eu agradeceria meu chefe, ele é um chefe muito legal, ele nos ajuda a desenvolver e, nota 10 meu chefe. Chefe, você é um chefe maravilhoso, melhor ainda é o seu cuscuz. Após o intervalo, com o desemprego aumentando no Brasil, conseguir uma vaga no mercado de trabalho tem se tornado cada vez mais difícil. Com o desemprego aumentando no Brasil, conseguir uma vaga no mercado de trabalho tem se tornado cada vez mais difícil. E para conseguir aproveitar as oportunidades, melhorar a qualificação profissional tem se tornado essencial no currículo do trabalhador. Formado em administração, Alencar é gerente de projetos e de contas da empresa em que atua. Mesmo já inserido no mercado de trabalho, ele não para de estudar. A capacitação, eu acredito que ela é contínua, né? A gente não nasce pronto. E conforme os desafios vão acontecendo, a gente tem que buscar novos conhecimentos. Eu comecei profissionalmente numa área voltada para a comunicação. Aí fui caminhando, trabalhei com orçamento público. E hoje, assim, quando a gente se forma e começa a ter um domínio maior da carreira, você vai direcionando, né? Então, hoje eu tenho uma linha direcionada para gerenciamento de projetos e para performance empresarial. Para tentar melhorar ainda mais o desempenho no serviço e conseguir abrir portas no mercado de trabalho, Alencar faz pós-graduação e mestrado ao mesmo tempo. Por que fazer a pós e por que fazer o mestrado? A pós é algo mais aplicado dia a dia. Por exemplo, hoje mesmo tem aula de marketing e o que vai ser passado nesse primeiro momento é como eu capturar lead, como que eu enxergo opções dentro do mercado. Isso eu uso amanhã aqui na empresa. Já no mestrado, eu tenho uma linha mais científica, tem um lado mais filosófico que faz você abrir um pouco a mente, porque senão você fica preso no operacional e esquece do que pode vir a acontecer, né? Só que se você ficar só no acadêmico, você vai executar pouco. Então, isso na minha visão. Por isso que eu procuro trabalhar essas duas linhas, né? Para o administrador, investir constantemente em formação pode garantir retorno financeiro. Mas, para isso, é necessário que o conhecimento adquirido nos cursos seja aplicado no dia a dia da empresa. Se você simplesmente fazer a pós e chegar com seu diploma para o seu chefe e falar assim, olha, chefe, me dá 10% de aumento, ó, fiz uma pós. Não faz diferença nenhuma. O que faz diferença é você pegar os conhecimentos, partes desse conhecimento da pós que você nunca vai usar nem metade, você vai pegar partes e começar a aplicar no seu dia a dia. E aí você leva de volta para os seus professores o que você está fazendo. Não é exatamente por começar o mestrado, não é só porque está fazendo a pós, é pegar esse conhecimento e colocar ele no dia a dia, que é um desafio absurdo. Este professor de Direito diz que sempre motiva os alunos a seguirem o caminho da qualificação. O mercado nos exige essa
perene, qualificação, seja em cursos paralelos, grupos de pesquisa, e é uma realidade a qual a gente se encontra vinculado. Eu tento passar para eles cotidianamente, a partir de uma premissa que é também muito cara a todos nós, né? De que todos nós temos que assumir o protagonismo da nossa própria formação, entendendo que isso é uma realidade que a gente nunca vai poder afastar. A gente estuda diariamente e mesmo depois de terminar um curso de doutorado, o estudo tem que ser praticamente diário e assim até o fim dos dias. E nesse tempo de crise em que a oferta de emprego está ainda menor, a competição aumenta. Especialistas em recursos humanos alertam: vence aquele candidato que estiver mais preparado para a vaga disputada. E tem mais, ele precisa oferecer um diferencial. Essa especialista em gestão de pessoas diz que essa necessidade vem das próprias empresas, já que elas precisam se destacar para sobreviver em meio à crise. Assim como uma empresa busca um diferencial competitivo, o candidato precisa ter um diferencial competitivo. Toda a parte de formação entra nisso. Então, assim, qual é o diferencial da sua formação? Graduação hoje em dia é um commodity, todo mundo tem. Então, ele não tem mais um crédito de diferenciar. Você acaba tendo a possibilidade de fazer isso através da pós-graduação, dos programas de mestrado, que apesar de ser para uma formação acadêmica, o mestrado e o doutorado, hoje você já tem a opção dos mestrados profissionais. Então, eles já te colocam um passinho à frente da grande maioria que acaba ficando no nível de especialização. Para Tatiane, o profissional precisa pensar sempre no futuro. É legal você ter uma meta. Qual é o profissional que eu quero ser daqui 10 anos? E a partir disso, investir na sua carreira. Isso vai condicionar a entrada no mercado de trabalho, quais as experiências que você vai aceitar, vai selecionar, focando nessa meta, vai te ajudar a selecionar os cursos que te agregam valor nesse objetivo, nessa construção de carreira, para que você tenha ali toda uma construção voltada para isso, com um resultado futuro muito possível. E se engana quem pensa que essa necessidade de qualificação está apenas nas carreiras acadêmicas. Isabel era auxiliar de enfermagem quando resolveu fazer um curso de esteticista há 15 anos. Hoje é tecnóloga em estética, dá aulas, tem clientes VIPs e já montou a própria clínica. Mesmo assim, não dispensa um curso de atualização e sempre que pode participa de congressos e seminários. Então, quanto mais você se qualifica, quanto mais você investe, principalmente em estética, que muda todos os dias, são produtos cosméticos, aparelhos estéticos, quanto mais você qualificar, melhor dá um resultado. E os resultados são reconhecidos pela preferência dos clientes. Se você chega numa clínica onde a esteticista não tem um certificado, não tem um diploma, isso aí vem do cliente. Quem faz crescer uma empresa ou um esteticista ter nome é o cliente, é o boca a boca. Então, assim, na qualificação eu procurei melhorar cada vez mais, por isso mesmo eu fiz cursos com vários médicos, né, que é o Rômulo Mene, a Vera, que é uma das melhores esteticistas aqui de Brasília. Então, assim, para mim, foi melhor se qualificar com os melhores para ser melhor. Então, assim, o investimento foi alto? Foi, mas valeu a pena, entendeu? Se qualificar. Não há dúvida, quem quer sobreviver a qualquer crise e se destacar no mercado de trabalho, sabe que tem que investir em qualificação. Lembra daquele administrador do início desta reportagem? Sabe como ele se vê daqui a 10 anos? Se eu me vejo estudando? Com certeza, sim. E daqui 20 anos? Também, com certeza. Eu não consigo... Não é assim, eu estudo só porque me dá prazer. Não é isso, a ideia não é essa. A ideia é porque dá resultado, ele está me dando resultado. Se eu controlar o meu crescimento profissional, o crescimento financeiro também dos últimos 5 anos que eu comecei a estudar, é o crescimento exponencial. Depois do intervalo, banco é processado por atos de discriminação contra candidatos a vagas de emprego. Voltamos já. Conseguir uma vaga no mercado de trabalho não é uma tarefa fácil. É ainda mais complicado para as pessoas com deficiência.
Pesquisa aponta que 67% dos gestores e empresários do país têm resistência em contratar pessoas com deficiência. A Aline é deficiente física. Ela tem má formação nos braços e nas pernas, o que dificulta a locomoção. A jovem procura emprego há 2 meses, mas até agora não foi chamada para nenhuma vaga. Muito assustador, porque para mim eu estou atrás de emprego mais de 2 meses já e até agora eu não arrumo. Então, para mim, e não é só eu, com vários amigos meus que são cadeirantes, deficiência física também, então a maioria passa por esse constrangimento mesmo. A realidade não é tão fácil para a Aline. Mesmo quando a vaga é destinada exclusivamente para pessoas com deficiência, a convocação não é garantida. Eu fui na agência do trabalhador, eles fizeram, eu fui lá fazer entrevista, aí eles falaram que iam me chamar. Estou esperando até hoje, por isso agora na São José. Eu deixei currículo lá, eles falaram que era para me esperar. Até hoje não me chamaram. E é porque ele colocou a placa falando que era para deficientes. Imagina. Para a jovem, as empresas muitas vezes não confiam no trabalho do deficiente e não valorizam a qualificação profissional apresentada. Para mim, eu acho que não ajuda em nada, porque eu tenho vários amigos que têm faculdade completa e até hoje não arrumaram emprego. E é porque são bons e tem bastante coisa no currículo. E até hoje não arrumaram emprego na área deles também. Situações como a da Aline entram na estatística da pesquisa Expectativas e Percepções de Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho, feito pela consultoria iSocial. O estudo aponta que 67% dos gestores criam resistência ao serem apresentados a uma pessoa com deficiência e apenas 33% contratam a pessoa se ela estiver dentro do perfil da vaga. Essa pesquisa ela demonstra que os gestores, que estão no RH, que ainda fazem a seleção, o recrutamento das pessoas, ainda possuem dificuldade em aceitar as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E isso impossibilita de ingressarem e serem incluídas no meio ambiente do trabalho. Isso sim demonstra uma discriminação, um preconceito. De acordo com a Lei 8.213 de 1991, uma empresa com 100 ou mais funcionários é obrigada a preencher de 2 a 5% dos cargos com beneficiários reabilitados ou portadores de alguma deficiência, sendo 2% para as empresas com até 200 funcionários, 3% até 500 funcionários, 4% até 1.000 e 5% de 1.001 em diante. Para a Procuradora do Trabalho, é preciso valorizar a atuação das pessoas com deficiência e oferecer uma adaptação do local de trabalho. O mais importante, como eu disse, a gente não olhar a pessoa com deficiência como algo incapaz, uma pessoa incapaz. Muito pelo contrário, o que a gente precisa é adequar o meio ambiente do trabalho para receber todas as pessoas. O que adianta eu fazer uma seleção para pessoas com deficiência e não ter um banheiro adaptado, ou mesmo não ter todo um caminho adaptado ou o local do meio ambiente de trabalho adequado para receber essa pessoa. Mesmo com preconceito, há aqueles que lutaram e conseguiram sucesso na carreira profissional. É o caso do desembargador do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, que tem deficiência visual. Para ele, o principal fator de resistência das empresas é o isolamento cultural imposto aos deficientes. As pessoas com deficiência sempre foram relegadas a guetos institucionais, escolas especiais, trabalho especial, famílias superprotetoras. Então, as pessoas com deficiência, por haver muitas barreiras entre elas e a sociedade, não são conhecidas, não são vistas, não interagem com as pessoas sem deficiência. Então, existe um certo desconhecimento que eu diria que chega a níveis de tabu sobre o que podem as pessoas com deficiência. Esse isolamento cultural é que propicia uma falta de informação muito grande e a ideia de que a pessoa com deficiência não produz, que o emprego da cota seria uma ação benemérita, e não se trata disso. Então, esse é o principal fator de resistência.
Mas para chegar até o cargo ocupado hoje, o desembargador passou por diversas situações de preconceito. Na atividade privada, uma vez um sindicato da CUT me disse que eu não poderia atuar porque prejudicaria a categoria. Um sindicato de trabalhadores, veja. É claro que era equivocada essa posição. Também já fiz concurso para juiz em 1990 em São Paulo e fui impedido de concluir o concurso porque se entendeu oficialmente que um cego não poderia ser juiz. Então, isso acontece, e acontece em toda hora, em todos os lugares em relação às pessoas com deficiência, por causa dessa falsa percepção do que pode fazer a pessoa com deficiência. Depois de ser impedido de concluir o concurso para juiz, Ricardo se tornou procurador do trabalho. Ao todo, foram 18 anos de atuação no MPT. Eu tenho muito orgulho, sim, de ser desembargador, mas a atividade que mais me orgulha é ter sido procurador do Ministério Público do Trabalho. Se o Judiciário, naquele momento, me discriminou, o Ministério Público abriu as portas, eu fiz o concurso, fui aprovado, atuei por 18 anos no Ministério Público e realizei muita coisa bacana. Se eu tiver que orientar um menino para fazer concurso hoje, eu digo, faça concurso para o MP. Faça concurso para o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho tem muita força transformadora. Sofia Vilela faz um alerta e garante que todos, apesar da situação ou característica, têm direito e competência de ingressar no mercado de trabalho. Então, veja, as pessoas com deficiência são capazes, como eu, você, todos nós, né? O que a gente precisa dentro da nossa sociedade é romper as barreiras. Quando a gente rompe as barreiras, o acesso, a acessibilidade, seja no mercado de trabalho, seja na educação, seja em qualquer outro ambiente, ele é possível. O Ministério Público do Trabalho em Alagoas instaurou ação civil pública contra o Bradesco. O banco é acusado de discriminação. O que você acha de um empregador conferir se o candidato a uma vaga de emprego está com o nome sujo? Nada a ver. Tem nada a ver. O cara vai trabalhar, vai estar precisando de emprego, para que o nome dele no Serasa? Por que ele quer saber? Não, não acho não, porque aí se a pessoa está com o nome sujo, sem emprego, como é que ela vai ter a oportunidade de limpar o nome, né? Então eu acho que tem que arrumar um emprego para limpar o nome. Tem quem fique em cima do muro. Eu acho complicado, né? Porque o trabalhador ele também tem direito à privacidade. Mas como a gente está hoje em dia em redes sociais, todo mundo coloca a sua vida, eu creio que é uma forma também do empregador saber quem que ele está contratando. Então tem que saber mediar isso. O fato é que a prática é ilegal e vinha sendo adotada pelo Bradesco em Alagoas. O MPT no estado entrou com uma ação civil pública contra o banco e pediu o pagamento de indenização de R$5 milhões por danos morais coletivos. Também foi exigido o fim imediato da irregularidade. A gente ajuizou a ação civil pública, pediu ao judiciário que condenasse ao banco de imediato se abster dessa prática e de consultar se o trabalhador ou o empregado está com alguma restrição, serviço de proteção ao crédito, e sob pena de pagamento de multa, e a gente também pediu uma reparação pelo dano já causado. Daí a gente pediu uma indenização pelo dano moral coletivo no valor de R$5 milhões. Acho que é um valor razoável, porque isso não é o primeiro caso que o Banco Bradesco vem praticando discriminação. As investigações mostraram que a prática ilegal é mais comum do que parece. Ela se revelou bastante comum, porque esse candidato a emprego, ele tinha procurado emprego em outras duas empresas também, entendeu? E nessas outras duas empresas, nas três empresas onde ele procurou emprego, as três consultaram esse serviço de proteção ao crédito para saber se eles tinham pendências e nenhuma das três contratou ele como empregado. Em caráter liminar, o MPT pediu que o Bradesco deixe de utilizar os critérios discriminatórios. Será cobrada multa de R$10 mil para cada ato descumprido da ação. Sem dúvida, né? Porque a discriminação é em razão da dificuldade financeira que o trabalhador está passando. Quer dizer, se ele não tivesse restrição junto a esse serviço de proteção ao crédito, ele seria contratado. Então, é algo extremamente odioso. Quem nunca passou por essa situação comemora, mas admite que a prática é discriminatória. Graças a Deus não, porque eu não tenho esse problema, mas eu entendo que seja bem constrangedor. Então, eu não sei explicar como que seria uma medida para ser tomada, mas eu acredito que todo mundo tem direito a uma segunda chance, cara.
mesmo ela estando com o nome sujo ou não. E para evitar casos como esse, é preciso denunciar. Todas as vezes que o trabalhador se deparar com uma situação como essa, ele deve denunciar o Ministério Público do Trabalho para que a gente possa tomar medidas cabíveis, né? Para acabar com essa prática ilegal, né? de violar a intimidade do trabalhador e restringindo o acesso ao mercado de trabalho de trabalhadores que têm dificuldade financeira. E você aí, tem alguma sugestão de reportagem? Então basta enviar um e-mail para trabalholegal.pautas@gmail.com. Mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho estão disponíveis em www.mpt.mp.br e também no Facebook ou no canal do YouTube. Esta edição fica por aqui. Uma ótima semana para você!